Salve família, Rod Brito na área, como é que tá? Tudo bom? Cheguei para a gente terminar agora essa parte de Revolução Industrial, parte final. Vamos analisar a terceira fase da Revolução Industrial. Vamos analisar agora os movimentos trabalhistas de resistência nesse contexto. Vamos embora? Ah, se liga, respeita a minha história. Vamos junto, tá? Simbora! Por volta de 1960, nós vamos ter o início do que nós chamamos da terceira fase da Revolução Industrial. Então, a terceira fase começa ali por volta de meados do século XX e, não sei se você conseguiu automaticamente associar, mas a terceira fase da Revolução Industrial se inicia justamente no contexto da Guerra Fria, ok? Então, Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, de 1945 a 1991, nós vamos ter o período da Guerra Fria, colocando frente a frente as duas grandes potências do mundo naquele momento, né, e colocando frente a frente as duas ideologias em disputa naquele momento. De um lado, o socialismo soviético, do outro lado, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos. Perdão. E essas ideologias em confronto acabaram muito pautando o desenvolvimento industrial daquele momento. Então, assim, a partir de 1960, nós tivemos, no processo industrial, duas grandes potências, os Estados Unidos e o Japão. Mas a União Soviética, e principalmente por conta da sua agência de espionagem, a KGB, contribuiu muito para um desenvolvimento de alguns campos do processo industrial naquele momento. Como vocês devem se lembrar, vocês viram Guerra Fria ali por volta do 9º ano, verão novamente no 3º ano. Vocês devem se lembrar que aquela disputa por informações, aquela disputa por uma dianteira tecnológica que levou, por exemplo, à corrida dos mísseis, que levou, por exemplo, à conquista do espaço, né? Que levou àquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, quem lançaria o primeiro homem ao espaço foram os soviéticos, com Yuri Gagarin. Quem chegaria primeiro à Lua foram os Estados Unidos, na missão Apollo 11, com Neil Armstrong. Então, assim, houve toda uma disputa tecnológica naquele momento. Não é à toa que as indústrias da terceira fase da Revolução Industrial são indústrias muito ligadas a esses ramos da tecnologia, como, por exemplo, as telecomunicações. Houve um desenvolvimento muito grande das telecomunicações com o lançamento dos primeiros satélites, né? E colocando os primeiros satélites em órbita, justamente pela necessidade de transmitir informações encriptadas, né? Criptografadas, para que as agências de espionagem não interceptassem essas informações. A KGB pela União Soviética, a CIA pelos Estados Unidos. Tinha uma outra agência importante na época, não sei se você vai se lembrar, mas era a agência inglesa, o MI6, o MI6, que era uma outra agência de espionagem importante naquele contexto ali da Guerra Fria. Então, as telecomunicações se desenvolvem bastante. A questão da telefonia, as primeiras redes de intranet, surgem dentro desses aparatos industriais, justamente para a questão de informações sigilosas secretas. Fica a dica de um filme, não sei se vocês já assistiram, é baseado em fatos reais, tinha na Netflix, mas tem muito tempo que eu assisti, eu nem sei se tem mais, que chama-se O Jogo da Imitação. Não sei se vocês assistiram, tá? Assistam, é um bom filme, tá? Jogo da Imitação. Tem um outro filme que se chama Ponte dos Espiões, também é um bom filme. E tem um outro filme que se chama Estrelas Além do Tempo, também é um bom filme. Então,
Indicação de 3 filmes aí para o seu final de semana, se você quiser, né, ver um pouco desse contexto tecnológico durante o contexto de Guerra Fria. Ponte dos Espiões, Jogo da Imitação e Estrelas Além do Tempo. Fica aí a dica para vocês, tá? Então, desenvolve-se as telecomunicações, desenvolve-se o campo da microeletrônica, o ramo da química fina. O que é essa química fina? É justamente a indústria, as fábricas daqueles microcomponentes eletrônicos, ok? Para satélites, para mísseis, para tecnologias, enfim, como radar, como GPS, né? Algumas tecnologias se desenvolvem neste contexto, né? Microondas, o raio laser, começam a surgir nesse contexto da terceira fase da Revolução Industrial. Dentre esses ramos que surgem na terceira fase da Revolução Industrial, dentre esses campos, eu destaco o campo da biotecnologia, tá? Com estudos sobre clonagem de seres vivos, né? Ali vai ter na década de 1990 o momento em que a comunidade científica comunica ao mundo que havia conseguido clonar um ser vivo, a ovelha Dolly, que consegue ser clonada a partir das células, dos genes de uma ovelha adulta. Então é feita uma cópia geneticamente igual, né? Dá uma reprodução, que foi a ovelha Dolly, acabou gerando uma repercussão muito grande no cenário científico mundial e discussões em cima disso, né? Sobre a clonagem. A questão relacionada aos transgênicos, principalmente a tecnologia dos transgênicos aplicados na agricultura, na alimentação. Só lembrando, né? O que seriam essas plantas transgênicas? Seriam plantas geneticamente modificadas, artificialmente modificadas, com N objetivos. Que uma planta se tornasse mais resistente a uma determinada praga, que o ciclo de produtividade fosse encurtado, que se transformasse em plantas com capacidade maior de produção de proteína, de alguma forma, alimentos geneticamente modificados, e a gente está numa região que é um celeiro, né? É conhecido como celeiro de grãos da América do Sul, que é o noroeste de Minas, e a utilização desse tipo de sementes geneticamente modificadas, mais resistentes, é uma tônica também do processo agrícola da região, né? Uma questão que é muito importante é a gente refletir sobre as consequências disso para o organismo humano. O quanto a utilização desse tipo de alimento em larga escala e por um período muito longo de tempo, isso não pode ter também uma influência orgânica sobre nós. É também uma discussão. E eu tenho também a questão da nanotecnologia, né? Os microcomponentes utilizados em vários campos e em vários ramos científicos, ou mesmo produtivos, né? Com partículas muito pequenas. A nanotecnologia está presente muito no cotidiano. Por exemplo, uma determinada marca de desodorante, que eu não vou falar aqui qual é, por uso da nanotecnologia, prometia uma proteção mais seca por 72 horas, por nanopartículas de prata. Acabou se transformando, inclusive, em marketing, né? Então, assim, a nanotecnologia, um dos ramos ali dessa biotecnologia que começa a se desenvolver. Uma outra questão é com relação aos estudos, eu nem coloquei aqui, mas é com relação aos estudos relacionados às células-tronco, né? Que ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, gerou uma grande discussão, não só no meio acadêmico, não só no meio científico, mas também na comunidade em geral, inclusive com alguns pareceres da própria Igreja Católica, condenando, né, esse tipo de pesquisa. Vocês devem se lembrar, células-tronco, aquelas células do período embrionário, que têm capacidade de originar diversas células de diversos tecidos, tecido epitelial, tecido muscular, tecido
cerebral. Então, começam-se a aprofundar as experiências e os estudos em relação às células-tronco, muito com todas as controvérsias éticas que envolvem o processo, tá? Então, também começa a se desenvolver nesse contexto da terceira fase da Revolução Industrial. A grande inovação do período, a nanotecnologia, o principal combustível, a principal inovação energética, como eu disse, no contexto da Guerra Fria, é justamente a utilização da energia nuclear, né? O mundo teve a real capacidade e potência da energia nuclear nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, você deve se lembrar disso, o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, e aí, a partir dessa capacidade bélica militar da energia nuclear, começam-se a constituir usinas termonucleares, né, usinas nucleares, justamente para geração de energia, mas há toda uma controvérsia, uma discussão em relação à utilização da energia nuclear e os seus impactos, inclusive ambientais, em casos de desastres, né? Como foi o caso, por exemplo, de Fukushima, no Japão. Lembram disso? Aquele maremoto que acabou destruindo a usina nuclear de Fukushima e acabou espalhando material radioativo naquele território. Ou mesmo aqui no Brasil. Acredito que você também se lembre. Se não se lembrar, pesquisa sobre o acidente com Césio 137, aqui em Goiás, né? Eu não vou me lembrar de qual cidade que foi agora de cabeça, mas foi no estado de Goiás, né? Aquele acidente. O seu professor de química já deve ter visto isso com você, com o acidente com o Césio 137, de dois caras que encontraram no hospital meio que abandonado uma máquina de raio-x, tiraram o núcleo da máquina, né? E levaram para o ferro velho, abriram esse núcleo e lá tinha um pó azul brilhante, né? Que muita gente na cidade acabou tendo contato. Foi um dos maiores índices de radioatividade a céu aberto, né? A cidade foi toda isolada. Acabei esquecendo qual que é aqui em Goiás. O acidente com o Césio 137. E um dos grandes acidentes, e um dos maiores acidentes, né? Estava esquecendo aqui, até virou série, que é a questão da usina nuclear de Chernobyl, né? Até virou uma série de TV. Então, vale aí a reflexão sobre a questão da energia nuclear. Foi em Goiânia mesmo, Caio? Eu ia arriscar Goiânia, mas eu achei. Obrigado. Mas eu achei que era alguma outra cidade do estado. Então, em Goiânia. Fica aí registrado, segundo o Caio. Pessoal, a gente falou tanto de Estados Unidos, de União Soviética, e tem um Japão aqui na terceira fase da Revolução Industrial. Qual que é o impacto do Japão dentro desse contexto? O impacto do Japão é muito na questão da mudança da concepção de produção. Eu enviei para você o material, né, o material de pesquisa, o resumo, sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Eu não vou trazer o Toyotismo para cá, eu vou continuar com o quadro. Do quadro, eu volto para a apresentação para a gente ir encerrando essa parte. Mas você já tem o material que eu te mandei. Então, qual é a grande mudança da concepção que o toyotismo acaba superando o fordismo? Quando nós analisamos a questão fordista, nós entendemos a proposta do Ford. Produção em massa gera consumo em massa. Eiji Toyoda e outros engenheiros ligados à automobilística Toyota entendem que essa máxima fordista ela é uma máxima que gera desperdício. Desperdício de tempo e desperdício de matéria-prima. Porque essa concepção de produzir o máximo possível para baratear custos e forçar um consumo em massa da sociedade precisava ser adaptada. E o que capacitou e o que gerou essa possibilidade de adaptação? Justamente o emprego e o desenvolvimento da robótica dentro das indústrias. A partir da robótica, entenda a produção
vai agora atender a demanda. O mercado é que vai determinar a produtividade, justamente para evitar estoques, justamente para evitar desperdícios. Então, começa-se a ter uma concepção de uma pesquisa de mercado que não se encontrava na primeira nem na segunda fase da Revolução Industrial. Então, as indústrias, as empresas, elas começam a investir em pesquisas de opinião, em pesquisas de mercado, para atender o que o mercado está querendo absorver, para atender o que o mercado está querendo consumir. Pensa comigo, quando você entra numa loja virtual de produtos esportivos, vou dar um exemplo simples, e quando você compra a camisa do seu time personalizada com o seu nome, ou quando você compra uma chuteira bordada com o que você quer que esteja escrito naquela chuteira, é a empresa fazendo para você um produto individualizado e exclusivo. É a empresa atendendo a sua demanda, ok? Aquela chuteira com o bordado que você escolheu, a camisa do seu time com o seu nome ou com o que você quiser que esteja escrito nas costas, só você vai ter. Portanto, é a empresa, olha o termo, hein? É a empresa se flexibilizando. Surge o conceito de empresa flexível, aquela empresa que consegue se adaptar às particularidades do mercado, para conseguir atender um ou outro mercado, um ou outro cliente, da melhor forma possível e da forma mais exclusiva possível. E isso, logicamente, só é possível a partir de uma dinâmica mais imediata do processo de produção, gerado pela automação do processo, gerado pelo emprego da robótica, dentro do processo produtivo. É claro, a terceira fase da Revolução Industrial vai gerar uma especialização maior, vai gerar um aumento do desemprego estrutural, ou seja, uma grande parcela da sociedade, uma grande parcela dos trabalhadores não vai ter qualificação suficiente para agora se colocar no mercado de trabalho. Eu estou falando novamente, por exemplo, da questão agrícola. Pensa comigo, nós temos hoje máquinas que analisam o solo, que estabelecem a distância em que as sementes vão ser plantadas, que fazem todo o processo de preparo do solo sozinhas, automatizado. Algumas dessas máquinas, inclusive, não precisa nem do operador dirigir essas máquinas agrícolas, porque essas máquinas agrícolas acabam sendo guiadas por sensoramento remoto, por GPS. Então, olha a quantidade de trabalho, a quantidade de postos de trabalho que uma máquina como essa acaba fechando, acaba eliminando. Então, há toda essa discussão sobre esse processo da terceira fase da Revolução Industrial. Essas empresas, e aí voltando no contexto de toyotismo, essas empresas flexíveis que se adaptam ao mercado começam a ganhar cada vez mais espaço, começam a ganhar cada vez mais mercado dentro do processo. É quando você hoje saca um aplicativo e pede um sanduíche da forma que você quer. Ó, eu tenho aqui o sanduíche, a base dele, mas eu não quero cebola. Ah, mas eu não quero picles. Ah, mas eu quero que acrescenta salsicha. Ou seja, a empresa ela está flexibilizando um produto que já estava pronto. O modelo do hambúrguer é um, do sanduíche é um, mas você vai adaptando à sua necessidade e à sua preferência. Essas empresas ganham mercado, logicamente, evitam desperdícios de matéria-prima. E se você para pensar, essas grandes empresas, essas grandes multinacionais, agora vão procurar mercados favoráveis. O que eu quero dizer com isso? Elas, inclusive, vão se fragmentar. Parte da produção fica num país, outra parte da produção fica em outro país, a montadora fica num terceiro país, né? Por isso que países como Índia, países como China, que tem uma grande quantidade de população,
que tem uma grande quantidade de mão de obra disponível, são países atraentes para essas empresas, para essas grandes multinacionais. Porque, e aí falando especificamente da China, tem uma população de mais de 1 bilhão de habitantes com leis trabalhistas muito frágeis, com leis trabalhistas muito não tão rígidas. E isso, logicamente, facilita a exploração da mão de obra local, leis ambientais, inclusive, também muito frágeis. Né? E isso acaba aproveitando, favorecendo, melhor dizendo, o aproveitamento dessa mão de obra local, nessa flexibilização. Tá? Então, a terceira fase da Revolução Industrial, começando ali por volta de 1960, se estendendo até hoje. Como eu disse logo no início, alguns estudiosos, alguns teóricos já cravam que nós estamos já no contexto de uma Revolução Industrial 4.0 ou de uma quarta fase da Revolução Industrial. Aí eu vou ter o emprego da inteligência artificial dentro do processo produtivo, ampliando a capacidade de produção. Eu vou ter uma grande revolução dentro do processo da Revolução Industrial 4.0, que seriam as impressoras 3D, fabricando dos mais diversos artefatos, desde questões relacionadas à medicina ou mesmo à indústria de fato, de maneira muito eficaz. E aí eu vou deixar a indicação de uma série que eu estou assistindo. Ela já não é uma série recente, mas é uma série que eu tenho gostado muito pelas discussões que tem gerado. Não sei se você já assistiu. Se você nunca assistiu, assista Westworld, tá? Westworld. Tem 3 temporadas já. Né? Já estão lançadas as 3 temporadas da HBO. E é uma discussão muito profunda sobre a questão da inteligência artificial, das questões relacionadas à ética no processo. Então, fica aí a dica, Westworld, de mais uma série para vocês. E aí você vai entender, se começar a assistir, você vai entender o que eu quero dizer com essas questões relacionadas à ética neste processo industrial, tá? Na indústria do entretenimento. Fica aí a dica. Terceira fase da Revolução Industrial, toyotismo, empresas flexíveis, desemprego estrutural. Tá aí para você a nossa discussão. Alguém tem alguma dúvida? Ou eu posso avançar? Posso avançar? Ok, então. Então, vamos continuando com a nossa análise. Então, a terceira fase da Revolução Industrial, ali no século XX, energia nuclear, despontando como principal inovação energética, a utilização e o emprego da robótica, a informática se desenvolvendo neste contexto, num sentido de qualidade total, de flexibilização do processo produtivo, de adaptação das empresas às demandas do mercado. Tá? Uma característica dessa terceira fase da Revolução Industrial. Só, antes de eu passar, percebem como muda a concepção? Antes, na primeira e na segunda fases da Revolução Industrial, as indústrias produziam o máximo possível, forçando o mercado a consumir aquilo que produziam. A partir da terceira fase, é o mercado que vai gerar para a indústria aquilo que ela vai produzir, da forma que ela vai produzir, na quantidade que ela vai produzir. Pensa comigo. E para fechar esse raciocínio, essa questão do atender às particularidades do mercado faz todo sentido também na questão de marketing. Porque se você compra um produto hoje e fica satisfeito ou satisfeita, você faz uma propaganda limitada. 3, 4, 10 pessoas no máximo, você vai comentar sobre esse produto ou esse serviço. Mas se você tenta consumir um produto ou um serviço e é mal atendido e o produto não vem da forma que você quis, você propaga isso para no mínimo 30, 40 pessoas. Só fazer um post na rede social, você vai encontrar um tanto de gente confirmando, é ruim, não gostei também, né? Então as empresas têm que lidar com isso agora também. Bom, olha esse slide aqui agora, hein?
Olha esse slide. Quais as consequências da Revolução Industrial? Tá? Quais as consequências da Revolução Industrial? Deixa eu ver onde é que está essa parte. Isso que eu vou comentar está aproximadamente aqui na sua página 88, tá? Na questão das mudanças. Mas olha comigo aqui. Olha as consequências. Consolidação do capitalismo e do poder da burguesia. Percepção do uso que se pode fazer dos recursos naturais. Urbanização. Uma urbanização acentuada nesse momento, mudando o perfil da sociedade num contexto mundial. A sociedade sai do campo de maneira definitiva e vai para as cidades, se concentra no meio urbano. O surgimento do proletariado nesse contexto e da luta por melhorias de condições. Uma separação, uma dicotomia entre o fazer e o pensar. Raciocina comigo. No período do artesanato, do predomínio do artesanato, o artesão, ele tinha a ideia clara, a concepção, o conhecimento de todas as etapas do processo de produção. Com a Revolução Industrial, logicamente, houve uma separação. O trabalhador, ele cumpre a sua função, mas ele não sabe fazer a função dos outros operários em outras etapas do processo de produção. Então, há uma separação entre o fazer e o pensar. Muitas vezes o trabalhador está ali cumprindo sua função, mas a cabeça está em outro lugar, está pensando em outra coisa, mas está ali automaticamente cumprindo a sua função dentro do processo. Um aumento da produtividade e a padronização dos produtos, também como consequência do processo de revolução industrial. Tá? Então, esse é um slide importante, você já tem a apresentação, mas printa aí ou tira foto e depois coloca aí bem detalhadamente as consequências dessa revolução industrial. Olha a reflexão no próximo slide. A revolução industrial deteriorou a qualidade de vida das pessoas, trazendo miséria, cortiços e desgraça. O homem tornou-se uma coisa, uma marionete nas mãos dos donos dos meios de produção. É uma afirmação impactante. É uma afirmação que pode ser questionada de um determinado ponto, mas é uma afirmação que faz todo sentido dentro daquilo que acabou acontecendo com a grande massa de trabalhadores naquele momento, né? Então, qual a reação? Isso é importante agora. Os trabalhadores se viram super explorados, as máquinas começaram a tomar um espaço e esse foi um caminho sem volta. E como é que esses trabalhadores reagiram a isso? Né? E é justamente isso que a gente vai ver agora. Qual a reação desses trabalhadores? Estamos agora na sua página 87, tá? Estamos agora na sua página 87 com as manifestações operárias, com as manifestações proletárias. E a primeira manifestação de resistência foi o que nós chamamos de movimento ludita ou ludismo, fazendo referência a um dos principais líderes do movimento, Ned Ludd. Qual que era a intenção deste movimento? Resolver o problema do trabalhador por meio da destruição das máquinas. O movimento ludita, ele tem que ser analisado em sua importância. Qual a importância do movimento? Foi o primeiro. Foi espontâneo. Não houve uma construção ideológica em volta do movimento. Foi uma simples identificação. O que eu quero dizer com isso? Os trabalhadores estavam perdendo postos de trabalho. Qual a grande inovação? Não foi a introdução das máquinas? Automaticamente houve a associação. O desemprego está aumentando porque as máquinas estão tomando o nosso lugar. Se nós quebrarmos as máquinas, os postos de trabalho voltam e nós voltamos a ser empregados. Tá vendo? Foi um pensamento simplista. Foi um pensamento espontâneo, mas foi um pensamento simplista dentro desse contexto. Por quê? Porque quando as máquinas foram quebradas, outras máquinas foram adquiridas para substituir as máquinas avariadas, danificadas, e essas novas máquinas tinham capacidade ainda maior do que as máquinas anteriores, então tirando mais postos de trabalho. Mas
De qualquer forma, o movimento ludita foi um movimento não organizado e espontâneo que teve como sua marca ter sido o primeiro movimento de contestação dos trabalhadores, ok? Queria obrigar os patrões a melhorar os salários. Logicamente, foi um movimento que fracassou. Por isso, houve a evolução de um movimento, que nós vamos chamar de movimento cartista, ou o cartismo. Dentro do movimento cartista, o que essas lideranças trabalhistas entendem? Não adianta quebrar as máquinas. Nós precisamos ter representatividade política. Olha o pensamento nesse momento. Nós precisamos ter representatividade política. E onde que se tomam as decisões dentro da Inglaterra? No parlamento. Então nós precisamos eleger pessoas que entendam a nossa problemática. Nós precisamos ter representantes proletários dentro do parlamento. Então, o movimento cartista foi um movimento em busca de um sufrágio universal masculino. O que é sufrágio? O sufrágio é em relação ao direito de voto. Então, a ideia era que o sufrágio, era que o direito de voto deixasse de ser censitário por renda, onde só a burguesia, logicamente, participaria, para ser um sufrágio universal, na tentativa de mudar as leis. Inclusive, em 1848, é enviado ao parlamento um documento, na verdade, um grande abaixo-assinado, a chamada Carta do Povo. Neste documento, com milhares de assinaturas, os trabalhadores reivindicavam aos parlamentares diminuição da jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, proibição do trabalho infantil de menores de 14 anos, proibição do trabalho feminino noturno, adicional de insalubridade, a multa ou indenização por demissão sem justa causa. Ou seja, uma série de reivindicações de melhorias para o meio proletário e trabalhista. Agora, a Carta do Povo, logicamente, não foi atendida. E se você já fez essa análise aí mentalmente, você entendeu por quê. A Carta do Povo, com todas essas reivindicações trabalhistas, foi entregue no parlamento. E quem é que ditava as regras no parlamento? Não era a burguesia? Logicamente, a burguesia não iria atender às demandas e às necessidades dessa classe trabalhadora, porque, segundo a burguesia, isso iria diminuir a margem de lucro. Então, a Carta do Povo e o movimento cartista, apesar de ter sido um movimento bem organizado, ou melhor organizado que o ludismo, acabou fracassando. E aí a gente chega no terceiro movimento, o movimento trade unionista, ou as trade unions. Foram as formas mais organizadas de reivindicação, de movimento operário, uma espécie de embrião do sindicalismo. O que significa isso? Significa que os trabalhadores começaram agora a se organizar por especialidade. Então, eu tinha as trade unions dos trabalhadores da indústria bélica, a trade union dos trabalhadores da indústria têxtil, a trade union dos trabalhadores da indústria calçadista, e dentro dessas trade unions, e dentro dessas trade unions, os trabalhadores iriam buscar melhorias para a sua própria categoria, para o próprio grupo de trabalhadores do qual fazia parte. Por isso que nós falamos que as trade unions foram uma espécie de embrião dos sindicatos que surgiram e se consolidaram ali no século XIX. Ok? Então, o movimento das trade unions, ou o movimento trade unionista, o movimento mais organizado desse processo. Então, movimento ludita, movimento cartista e as trade unions aqui analisados para vocês, como os movimentos operários iniciais ali do século XIX. Agora, é isso, galerinha. Chegamos à parte final de Revolução Industrial. Fechou. Primeira, segunda, terceira fase da Revolução Industrial. Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e ainda de quebra Revolução Industrial 4.0, quarta fase da Revolução Industrial. E é isso. Um salve para geral, tudo de bom. Não se esquece, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like, ativa o sininho, manda para quem você quiser e vem para o canal do Rod Brito.
Um abraço para geral, tudo de bom. Sem massagem, pai.